partindo da matemática, voltando para a redação, tem 5 Cs que são complicados, né? C1, C2, C3, C4, C5. Na minha consciência, né, eu acho que isso deveria ser a primeira aula do Enem. Conhecer as competências da redação. Concordo. Depois começar Exato. a produzir e diversificar o repertório. Mas, Isso. Camila, como entender as 5 competências de maneira bem objetiva? Entender as 5 competências, primeira coisa, eu sempre digo o seguinte, tire a ideia... Ele tá tomando o quê? Água. Inclusive, eu vou pedir, Kleber, mais água, né? Tá todo mundo aqui. Kleber. Estamos esperando o Pix para comprar as coisas, mas o meu agente financeiro Kleber, de hoje pão que eu tô duro. aqui... Se fosse ao vivo, O eu ia pessoal colocar tá no achando Pix que é aqui uma pra fazer uma doação, né? Traga. Tá contando um pouquinho de água e um pouquinho de café pro Chama tio? também a minha assessora aí, aproveitar que você saiu, dá pra entrar. Eu tô com a boca tão seca. Mas, voltando aqui, né? A primeira coisa que eu falo sobre os 5 Cs é o seguinte, encare cada um como uma etapa, tá? E evite aprender, tentar entender todos de uma vez. Eu sempre digo que cada um é uma etapa textual a ser alcançada, né? Então, quando o aluno me procura dizendo, Camila, eu queria um dia tirar 1000. A correção do Enem, ela é uma correção da redação que acontece por subtração. Então, 1000 você já tem. A sua preocupação tem que ser em não perder. Tá? Caramba, na minha cabeça era construindo, ó. Fechei Não, 200, não. então eu tô com Não, 1000. não é. E à medida que for encontrando os erros, vão sendo tiradas pontuações Não, desse projeto. ali eu já tenho, né? E aí eu vou construir uma escrita preocupada em não perder. Caramba. O 1000 eu já tenho. Primeira vez que eu penso dessa forma. Ó. Então, uma dica que a gente geralmente dá é a seguinte. Vai compreendendo cada competência e entendendo o que não perder em cada uma delas. Porque você tentar entrar na mente de um corretor para saber tudo o que ele quer, tudo o que ele pensa sobre o seu texto é difícil. Tudo que um corretor espera de ser 1, tudo que ele espera de ser 2. Então, muito melhor do que você fazer isso é você entender, peraí, o que eu não vou colocar nesse texto a ponto de não perder em cada uma dessas competências, tá? As competências, eu sempre digo que apesar delas terem absolutamente a mesma pontuação, são 5 competências valendo 200, na verdade, você deve sempre ter a visão daquelas competências que o INEP sempre nos aponta como competências que a galera nunca consegue fechar. Então, tem algumas competências que o pessoal tem muita dificuldade e que a gente pode apontar para elas. Por exemplo, competência 1. Competência 1 é voltada a domínio da norma culta. Então, a sua capacidade de desempenho da gramática nessa redação. Então, uma dica que a gente dá é, pô, Camila, eu vou estudar gramática como um todo para fazer essa redação? Não, você não vai. A dica que eu dou é a seguinte, vai em cima do que o seu corretor vai procurar, a ponto de você não perder. Então, o que ele vai procurar? Crase. Eu vou olhar para não perder, tá? Paralelismo sintático, eu vou ter a minha atenção nisso para não perder. Acentuação gráfica, sinais de pontuação, concordância e reagência. Eu sempre digo que se você fizer esses 6 numa redação, você já supriu grande parte das expectativas gramaticais do seu corretor com relação a C1. Então, ótimo. Competência 2, compreensão da proposta e aplicação de várias áreas de conhecimento. Peraí. Aí chega professor que diz, não, aplique só um repertório. Não. Não aplique só um repertório. O cara está dizendo ali, compreensão da proposta, compreender a proposta, compreender o tema, capacidade de desenvolver esse tema, tá? E a aplicação de várias áreas de conhecimento. Poxa vida, eu faço uma redação que é um filme na introdução, um filme no D1, um filme no D2, isso não é várias áreas de conhecimento. Tá? Isso não são, várias áreas de conhecimento. Da mesma forma que eu coloquei só um repertório na introdução, que foi um fato histórico. E o restante eu tentei sustentar o texto só com as minhas palavras, só com argumentos autorais. Eu não trouxe um filósofo, uma série, nada disso, não variei. Vou perder na competência 2. Então, o meu maior cuidado tem que ser para não fugir do tema, não tangenciar o tema, mas ao mesmo tempo aplicar várias áreas de conhecimento, tá? Camila, como é que eu aplico várias áreas de conhecimento? Gente, essa dica é tão fenomenal, mas tão fenomenal. Eu digo assim, né? A gente tem um aluno que é muito bom e a gente também tem um aluno que nem sempre é bom. E eu gosto desse aluno que tem dificuldade, acredita? E alguns alunos nos procuram dizendo assim, Camila, eu não sou bom em nada. Ô Lombardi, vem cá. O pessoal Chega. precisa conhecer o Lombardi.
isso. Agora eu não gostei disso aqui, não. Só Cadê o outro copo que tá... Só porque eu tô tá devendo ajeitando. baixo de Vem artista. cá, né? vem Ele cá, ficou Lombardi, dá tão um sem oi. graça aí, Gente, não eu é? não sou o Silvio Santos, mas esse aqui é o Lombardi, né? Baixa um pouquinho. Eita, Além arrasou. metido da Argentina, é o Kleber. Isso. Faz tudo. Eu só venho aqui conversar com eles, viu? Não Muito tem problema obrigada, nenhum Kleber. aqui. Você me dá essa outra xícara aí, porque eu não vou ficar aqui nessa pobreza Ô, aqui. Kleber. Tomando um copo descartável. Ô, Kleber, me diga uma coisa. Não é voz, não, essa água. Eu percebi. Eu percebi que não é voz. Então, o que que acontece? Às vezes o aluno chega e diz, Camila, eu não sou bom em nada. O cara tá querendo aplicação de várias áreas de conhecimento. O cara quer que eu traga história na redação, filosofia na redação. Qual é o meu ponto de partida? Essa dica é fenomenal, gente. O melhor tipo de repertório para você articular, para você pensar, o ponto de partida é a Constituição. Não tem para onde. A Constituição, ela vai determinar a perspectiva de harmonia social. Então, a Constituição, ela tenta abraçar toda a perspectiva de funcionamento de direitos e deveres. Camila, eu peguei um tema e o tema era sobre minorias. Aí eu tenho o artigo 5º, todos são iguais perante a lei, tá? Não, Camila, mas eu peguei um tema e o tema era sobre evasão escolar. Peraí, evasão escolar comunica com a educação é um direito, que está onde na Constituição. Não, Camila, mas eu peguei o tema e era sobre fome. Alimentação é direito, está na Constituição. Não, Camila, mas eu peguei um tema e o tema era sobre violência urbana. Segurança pública é direito. E está na Constituição. Tá? Camila, o pior tema que para mim teve em toda a história do Enem, democratização do acesso ao cinema. Cinema é o quê? Cultura e lazer. Cultura e lazer é direito, tá na Constituição. Então, para o aluno que chega para mim me procura dizendo, Camila, eu não sou bom em nada. O que é que você diz? Eu digo, conheça os direitos da Constituição. Com isso eu não estou dizendo para você conhecer os artigos, tá? Porque para ser bem realista, nem quem vai corrigir a sua redação conhece todos. Né? Então, eu não estou pedindo para você conhecer os artigos, mas um ponto bem interessante é domine direitos, educação, saúde, segurança pública, esporte, lazer, tá? Conhecendo isso e sabendo que isso está onde? Na Constituição. De quando? 1988. Criada no governo de quem? José Sarney. Eu tenho essas informações, eu já faço algo muito interessante no meu texto. Então, com isso, eu consigo uma pontuação legal na competência 2. Competência 3, seleção de ideias, organização, interpretação. É a competência que vai avaliar como você constrói, se você tem um projeto de texto. Então, ele vai perceber se você tem um projeto de texto, se você tem uma organização entre períodos e estratégias argumentativas. Isso é muito bom. Então, Camila, se eu consigo organizar esteticamente o meu texto em períodos, parágrafos, e eu consigo criar uma linha lógica dentro desse texto, né? Eu sempre digo o seguinte, o tema é sobre o que o seu texto como um todo comunica, mas você também precisa pensar nos tópicos frasais. E cada um dos meus parágrafos vai comunicar o que sobre esse tema? Então, isso é um ponto de partida muito massa para você fechar a pontuação na C3. Dentro do grande tema, que é insegurança alimentar, por exemplo. Não acabei de falar sobre comunidade autista, vamos neles. Tá? Dentro do grande tema que é desafios, obstáculos enfrentados pela comunidade autista. O que eu posso trazer, comunicar dentro do meu primeiro de desenvolvimento? Eu acho que eu vou falar sobre diagnóstico tardio. Ok. Eu desenvolvo ali sobre diagnóstico tardio. Cheguei no segundo de desenvolvimento, eu não vou ficar sustentando essa mesma ideia, vai ficar um texto repetitivo. Aí eu seleciono, olha aí, competência 3. Eu seleciono outra linha de raciocínio. Diagnóstico tardio, mas outra coisa que eles enfrentam também é o preconceito, o capacitismo, a sociedade. Então, olha aí, eu já vou para o segundo de desenvolvimento. O seu corretor, ele precisa perceber que existe um projeto de texto pensado, organizado, tá? Competência 4, elementos coesivos, coesão no seu texto, mecanismo linguístico. Tem que ter uma listinha. Camila, a lista que eu tenho é dos contatinhos. Meu ovo, meu amor, isso não vai lhe dar futuro, não.